Boa tarde, meus amigos, tudo bem? Canal Mylon Vinícius aqui. Tô vindo aqui para falar com vocês hoje especificamente sobre investimentos, tá? Ah, Sobre renda fixa, por que que isso deve ser teu primeiro passo nos investimentos, entender sobre isso e costumeiramente vai ser o primeiro investimento da maioria, tá? Primeiro, o que que é renda fixa e quais são os tipos, por onde que a gente vai? Renda fixa nada mais é do que um empréstimo, tá? Então, como é que funciona isso? Por que que um empréstimo? Existem vários tipos de renda fixa, LCI, LCA, CDBs, debêntures, enfim. Basicamente, todos são empréstimo. A diferença é de para onde que esse dinheiro vai, para quem que tu está confiando. Você, como investidor, você pega teu dinheiro que está sobrando ali, tu quer investir, tu quer realizar um sonho, enfim. Tem um objetivo, quero casar daqui 2 anos, quero comprar um veículo, quero investir na minha aposentadoria. Então tu pega esse dinheiro e vai confiar ele a alguém. E aí esse ente, essa instituição vai te pagar juros como rendimento. Como que funciona isso? Pô, tô com R$ 1.000 aqui, vou lá no banco, compro um CDB, invisto num CDB. O que o banco faz com esses R$ 1.000 que tu pegou? Ele pega esses R$ 1.000 e empresta para outro cliente do banco, tá? Então, basicamente, funciona dessa forma. Tu empresta e eles emprestam para outra pessoa. Quando tu investe numa LCA, então você investiu numa LCA, você comprou uma LCA, então a instituição financeira pega esse dinheiro e utiliza ele para financiar o agronegócio. Então, pô, o produtor rural precisa fazer o custeio dele ali, comprar uma colheitadeira nova, enfim, tudo que é relacionado ao agro. Ele vai pegar o financiamento com o dinheiro que tu utilizou, que deixou investido. Basicamente isso. E a instituição financeira faz esse intermédio de quanto que pode, enfim. No LCI funciona da mesma forma, só que a instituição financeira empresta para o setor imobiliário. Então, construtoras, incorporadoras, enfim, utilizam esse recurso para fomentar esse segmento. Além da renda fixa bancária, que é basicamente esses três são os principais, existem outros tipos de renda fixa. Quais são eles? Existe o Tesouro Direto, que é considerado o investimento em renda fixa mais seguro. Por que que é o mais seguro? Porque você está emprestando para a máquina pública, tu tá investindo no governo, tu está emprestando para o governo. E por que que é o mais seguro? Poxa, pensar no governo como mais seguro nem sempre faz sentido para todo mundo. Por que que é o mais seguro? Justamente porque eles têm a máquina. Então, o Banco Central, o Tesouro Nacional, tem o poder de imprimir moeda, imprimir o papel, que é a remuneração. Então, isso mesmo se eles chegarem a de fato precisar fazer isso para pagar você, vai gerar vários transtornos ali na economia, mas você vai receber o recurso, tu não vai tomar o calote. Existem outro tipo de investimento também na renda fixa que trazem um pouquinho mais de risco. Aí é o caso, por exemplo, das debêntures, CRI e CRA. Então, como é que funciona? CRI e CRA funciona da mesma forma que LCI e LCA. É o dinheiro que tu empresta, ele é utilizado para financiar agronegócio e o setor imobiliário. Qual que é a diferença do CRI e CRA? CRICA não é renda bancária, então eles não têm a segurança do fundo garantidor de crédito que existe. Como que funciona esse fundo? Todos os meses, todos os anos, os bancos eles separam a parte do lucro e mandam para um fundo. Esse fundo serve para quê? Para caso um dos bancos, um dessas instituições financeiras venha a quebrar, o investidor que investiu o recurso dele ali nessa instituição seja feito o pagamento, seja honrado, tá? Então é basicamente o que aconteceu no caso do Banco Master. Dependendo do momento que você está vendo esse vídeo, isso aqui está sendo bem recente. Estou gravando agora em comecinho de 2026, então acabou de acontecer o caso do Banco Master. Ele não conseguiu honrar com com seus compromissos e o fundo garantidor interviu e pagou mais de 50 bilhões de reais para os investidores do banco. Tá? Então, basicamente funciona assim: LCI e LCA, CRI e CRA são segmentos que são fomentados pelo governo. E por serem fomentados pelo governo, eles têm um detalhe interessante. Todos esses 4 investimentos, essas 4 siglas, né, elas têm uma isenção. Qual que é essa isenção?
Todo investimento tu vai pagar um imposto no final sobre o rendimento que tu teve, sobre os juros que tu teve. Esses não tem não tem essa tributação, não tem esse imposto. Por quê? Porque são incentivados pelo, pelo Estado. Então, por exemplo, quando você vai comprar um CDB, tu vai pagar no final do período que tu for resgatar ali, tu vai pagar um imposto sobre o que rendeu, nunca sobre o valor que tu colocou, sobre o valor que rendeu, sempre os juros, tá? Então é importante saber isso, poxa, tem essa diferença. E a debênture? Poxa, a debênture tu tá emprestando para uma instituição privada, para uma empresa. Então, nesse não tem o fundo garantidor de crédito, é importante salientar. Poxa, comprei uma debênture de uma empresa e a empresa veio a falir. Tu vai tomar o calote ali, tu vai entrar na fila para receber, vai demorar todo o processo. Tu tem o risco do calote, né? Se você fez um investimento numa instituição financeira, provavelmente não, porque se vier a falência, daí tu tem fundo garantidor vai pagar o recurso que tu investiu, lógico que tem as regrinhas, né? Que é R$250 mil por CPF por instituição, no máximo 4 instituições. Ou seja, no máximo que tu vai estar segurado vai ser de R$1 milhão. Então, tem 250 mil no banco A, 250 mil no B, 250 mil no C e 250 mil no D. Poxa, nesses aqui eu estou segurado. Se eu tiver um quinto banco, esse aqui já não está segurado se ele vir a falir nesse caso, tá? Então é importante salientar isso. Poxa, beleza, entendi que existem vários tipos de investimento dentro da renda fixa, top. A ordem de segurança seria Tesouro Direto, né? Os títulos lastreados quase que caiu meu celular. Os títulos emitidos pelo Tesouro Nacional, pelo Banco Central. Os títulos bancários, LCI, LCA, CDB e RDC, por exemplo. E depois CRI, CRA, debêntures, que são mais arriscados e, consequentemente, normalmente eles oferecem uma rentabilidade maior, ou seja, eles pagam juros mais altos, tá? Mas justamente porque eles têm que compensar que eles são mais arriscados. Beleza, entrando nessa parte de rentabilidade, como que isso funciona? Quando a gente fala de rentabilidade, existem basicamente 3 rentabilidades, tá? Eu vou explicar para vocês. Existem, a primeira é a que a gente utiliza mais, que a gente vai estar mais habituado na nossa vida pessoal, por exemplo, que é o quê? É a pré-fixada. Como que funciona isso? Vou lá na instituição X, chego lá, falo, tô com R$1.000 aqui, queria investir. Quanto que vocês me pagam? E a instituição X fala para mim que vai pagar 10% por ano nesse recurso de R$1.000. Então eu já sei exatamente quando eu vou investir, quanto que eu vou ter lá no final. Poxa, investi R$1.000, a taxa é 10%. 10% de R$1.000 é R$100. Finalizo no vencimento da minha aplicação, o valor total que eu vou ter vai ser R$1.100. Desses 1.100, 100 é rendimento, 100 eu pago imposto de renda, certo? Se for um CDB, vou pagar imposto de renda. Se for uma LCA, por exemplo, não vou pagar o imposto de renda. Então, essa é uma taxa pré-fixada. Eu já sei exatamente quanto que eu vou ter no final. Já morreu ali. Quais são os outros dois tipos? Existem a pós-fixada e a híbrida, tá? A pós-fixada, como que funciona? Quando tu faz um investimento, tu sabe sobre o que vai render, mas não quanto exatamente. Como é que funciona isso? Nós temos a Selic, que é a taxa mãe da nossa economia. Então é com ela que o Banco Central ele utiliza para balizar a nossa economia. Poxa, vai crescer mais esse ano, a gente vai deixar o juro mais barato ou mais caro, enfim. A gente utiliza ela, aliás, o Banco Central utiliza ela, e as instituições financeiras utilizam uma outra sigla, que é o CDI, que acompanha essa taxa Selic, tá? Então, no momento que eu estou gravando, a Selic é 15%. O CDI vai ser sempre 0,10 a menos. Ou seja, se a Selic é 15, o CDI é 14,9. Então, nos pós-fixados é muito comum tu escutar assim, tu vai lá na mesma instituição X, ele não vai te falar que vai te pagar 10% ao ano. Ele vai falar que vai pagar 100% do CDI. O que é o 100% do CDI? Se o CDI está 14,9, como a gente falou,
Então, a gente vai receber 100% dele, então a gente vai receber 14,9 ao ano, certo? Por que é pós-fixada? Por que não fala que vai ser os 14,9 ao ano? Porque essa taxa, tanto o CDI como a Selic, eles oscilam. Então, como o Banco Central ele utiliza como balizador da economia, às vezes ele sobe essa taxa e às vezes ele desce essa taxa. Então, poxa, ao mesmo tempo que está, por exemplo, a expectativa do mercado é que a próxima reunião do Banco Central, do Copom ali, seja diminuir essa taxa. Então, vai cair de 14, por exemplo, de 15 para 14, por exemplo. Então, vai cair essa taxa. Então, não dá para dizer que vai ser 14,9 exato, tá? Mas na pós-fixada, o que é para a gente entender? Quando a taxa sobe, tu vai receber um pouco a mais. Quando a taxa desce, tu vai receber um pouco a menos, mas tu vai estar sempre recebendo, ela é sempre pós-fixada. Então, é basicamente isso. Então, diferente da pré-fixada que você sabe exatamente quanto que tu vai receber no final, na pré-fixada tu não sabe quanto exatamente, mas tu sabe qual que é a perspectiva, tu pode olhar ali quanto foi a Selic nos últimos 12 meses, tu pode olhar qual que vai ser a previsão do mercado para os próximos 12, enfim. Por exemplo, quando eu tô gravando esse vídeo em março de 2026, nós estamos com 15% Selic. A previsão do Banco Central, via Boletim Focus, é que no final a gente fecha com uma Selic de 12%, 12,5%, salvo engano, 12,5%. Ou seja, vou começar recebendo 15% e no final vai ser 12%. Então vai ter uma média dessa taxa ao ano. Então eu vou receber ali, vamos dizer que 13,5%, não sei, é um chute. A gente não tem como saber porque a gente não sabe exatamente, é uma previsão os 12%, tá? Então, mas assim, resumindo, Selic aumentou, se você está numa taxa pós-fixada, tu vai receber mais rendimento, mais juros. Selic diminuiu, tu vai receber menos juros, mas tu vai estar sempre recebendo. E a terceira, que é muito comum, principalmente no Tesouro Direto, que é aquele título do Tesouro, do Banco Central, enfim, é um estilo de remuneração híbrida. Como é que funciona isso? Eles pagam um percentual pré-fixado e vão pagar um percentual pós-fixado. Como é que funciona isso? Abre o site do Tesouro Direto, entra lá em IPCA+. Então vai ter um título IPCA+, 2029. Significa que o título vence em 2029 e nesse período ele vai te pagar a remuneração que está ali. Então vai estar, por exemplo, IPCA mais 7%. Então 7% é a pré-fixada. Ele vai pagar sempre, todos os anos até 2029, 7%. Mais o que for o IPCA. O que é o IPCA? IPCA é a nossa inflação. Então, poxa, a inflação foi 3, mais o 7 que era pré-fixado, minha remuneração no total foi 10. Claro, resumindo, grosso modo, é basicamente isso, tá? Importante. Quando a gente fala, tem que entender alguns detalhes sobre quando a gente vai fazendo no Tesouro Direto, que existe a marcação a mercado. Tu comprou ali o título 2029. Se você resgatar antes de 2029, que é quando vence o título, nesse específico caso, tá? Tu vai sofrer a marcação a mercado. O que é isso? A marcação a mercado é quanto que vale o título no dia. E quanto que vale no título no dia pode ser mais ou menos. Tu pode ter tanto um ágio ou um deságio. Deságio entende como desconto. Então, poxa, dependendo, se você quer investir ali por um prazo mais longo e você quer segurança nessa parte de oscilação, não entendo como é que funciona a marcação de mercado. Ainda não vou gravar um vídeo especificamente sobre isso, mas eu não vou tratar nesse vídeo, senão vai demorar 40 minutos. Não entendo sobre marcação de mercado. Poxa, vou no pós-fixado, porque no pós-fixado eu não vou ter esse deságio, esse desconto, tá? Então é um título, em questão de oscilação, ele é mais seguro, tá? É importante saber disso. Então, voltando aqui, só pra gente recapitular, que a gente tem que entender que tem vários tipos de renda fixa. A gente tem que entender qual que é o perfil de cada um, qual que é a aderência a risco, quanto tempo eu quero ficar nesse investimento. Se é um investimento, por exemplo, para longo prazo, longuíssimo prazo, para minha aposentadoria, poxa, de repente eu consigo colocar
um título ali como IPCA mais na carteira. Ah, não, é um recurso que eu quero deixar assim só para emergências. De repente faz mais sentido um Tesouro Selic, tá? Ou, por exemplo, um CDB de liquidez diária, algo nesse sentido. O que a gente vai ter que entender na renda fixa? Primeiro, segurança, tem que entender essa ordem, qual que é mais seguro, qual que é menos seguro, para não correr o risco de o dinheiro que eu suei para ganhar, perder, porque eu não fiz um investimento ali que eu não entendi direito o que significava, quais que eram os riscos que estavam atrelados. Deixa eu ver mais o que eu anotei aqui. Entender principalmente sobre liquidez, quando que eu posso retirar esse recurso, porque existem alguns investimentos, bom, por exemplo, tenho uma conta no banco X, vou lá no banco e pergunto, poxa, quando que eu posso resgatar esse recurso? Por quê? Vai existir uma LCA que você pode resgatar em 6 meses e vai existir uma LCA que você vai poder resgatar só em 2 anos. É importante saber disso. O que vai acontecer? A LCA que você pode resgatar em 2 anos, muito provavelmente, ela vai pagar mais do que a LCA que você pode resgatar em 6 meses. É a lógica. Quanto mais tempo tu deixa o recurso travado, mais a instituição vai te pagar. Então, poxa, um exemplo, eu tô com 10 mil reais aqui. Eu quero deixar 5 de reserva. E 5 eu quero deixar mais a longo prazo. Tu pode diversificar entre prazos, tá? Prazos e carências. Então, vou colocar 5 para minha reserva e os outros 5 eu vou deixar mais a longo prazo, porque mais a longo prazo eu recebo mais. Então, basicamente, a gente entender segurança, a liquidez. Liquidez é basicamente transformar aquele dinheiro, aquele investimento em dinheiro que você possa sacar, colocar na carteira, sacar num caixa eletrônico, enfim, transferir, pagar um boleto que seja, transformar aquele recurso, aquele investimento em dinheiro. Isso é liquidez. Entender a segurança, entender a liquidez, entender sobre isenção, tá? Sobre o imposto. Não falei aqui, mas a renda fixa, quanto mais tempo tu deixa também, menos imposto tu paga. Então, você investe em qualquer título hoje que seja seguindo a alíquota normal, que não seja o LCI e LCA, tu vai investir hoje e se você resgatar com menos de 6 meses, tu vai ter 22,5% de tributo, de alíquota de imposto de renda no teu juros, no teu rendimento, nesses 6 meses. No entanto, se você deixar esse mesmo recurso por 2 anos, a tua alíquota de imposto é 15%. Ou seja, quanto mais tempo tu deixa, menos imposto você paga. Então é importante saber disso. E entender quais que são os investimentos ali que eles oferecem a isenção fiscal, porque muitas vezes eles compensam mais, tá? Entender essa situação, entender a segurança, a liquidez, entender sobre essa tributação. Existem os produtos isentos, existem os produtos não isentos. Optar se você está começando de repente pelos mais seguros, aqueles que têm ou a garantia soberana, né, Tesouro Direto, ou também os que possuem algum tipo de fundo garantidor, tá? Então existe para cooperativas de crédito, por exemplo, existe o FGC Coop, que garante para as instituições cooperativas, e existe para as instituições financeiras tradicionais, os bancos comerciais ali, existe o FGC. Então esses garantem recurso do investidor se houver alguma insolvência naquela empresa, aquela empresa não conseguiu honrar com o teu compromisso. Então, basicamente, entender isso. Então, dica final, para a gente encerrar sobre isso, né? Basicamente, entender sobre segurança, liquidez, tributação e sobre as garantias do FGC. Dica, começar pelo simples. Então, por exemplo, se é teu primeiro investimento, não é uma recomendação, mas, poxa, as pós-fixadas podem fazer mais sentido para você. Poxa, depois que eu já tenho uma maturidade, já entendi como é que funciona, adicionar outros títulos, outros vencimentos mais longos, né, que permitam que tu vai ter remunerado mais, vai ser remunerado melhor, e adicionam uma diversificação ali na tua carteira, tá? De repente, diversificar além de tipos de remuneração ali, um IPCA+, um pós, um pré,
a longo prazo, instituições diferentes de repente pode fazer sentido para você. E começar, basicamente é isso. A renda fixa é um excelente, tá num excelente momento para você investir, tá pagando muito bem. Historicamente, 15% de juros ao ano é muito alto para o Brasil. Hoje nós estamos nós somos a segunda economia com juro real maior do mundo, segundo maior juro real do mundo. Então é importante saber disso. Um baita momento para investir. E comece. Bom, se você quiser saber mais vídeos, tiver mais alguns assuntos, se inscreva no meu canal, deixa o like. É isso aí. Valeu!